Imagine ter um mapa do Bitcoin em suas mãos, onde nesse mapa você sabe exatamente onde comprar, onde vender, se o Bitcoin está barato ou caro, te mostra todos os halvings anteriores e até os próximos halves para que você faça um estudo aprofundado de ciclo de mercado e, como se tudo isso não bastasse, ele ainda dá a você uma estratégia em tempo real e dá uma previsão bastante realista do próximo grande topo no ciclo de alta. Esse é um indicador Mayer acumulação final e ele está sendo vendido em sites dos Estados Unidos por $500, R$ 2.500. E além de eu te mostrar como você usa ele da melhor maneira possível para se preparar para os próximos meses e até os próximos anos do Bitcoin, eu também vou disponibilizar para você totalmente de graça. Então, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor! Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje eu quero te apresentar um indicador que bombou na gringa essa semana. E sim, de fato, ele tem um valor maior, um valor mais caro, porque esse indicador é focado naquele público que está acumulando criptomoedas e precisa saber se está fazendo uma boa compra ou não. Em resumo, ele é um indicador para quem faz hold e esse público normalmente tem um volume de dinheiro maior para investir, o que faz sentido com o preço do indicador e tudo que ele entrega. E para que nós consigamos analisar o gráfico do Bitcoin da melhor forma possível, o primeiro macete que eu quero te passar é o tipo de gráfico que vamos escolher. Então, clicando aqui nos símbolos do TradingView, você vai procurar por BTC, USD e vai escolher essa primeira opção da Bitstamp. Isso porque o gráfico da Bitstamp é o gráfico em que mais temos dados para analisar. Você pode ver aqui que o gráfico começa em 2011. Então, quando falamos de uma análise macro, ou seja, uma análise a longo prazo, e vamos plotar o que vai pegar todo esse contexto, quanto maior o contexto a ser analisado, mais preciso fica o nosso indicador. Então, escolha o gráfico da Bitstamp. Agora, vamos plotar o indicador. E para isso, viemos nesse símbolo de pinheiro, onde está o nosso editor Pine, apagamos tudo que está no script e colamos o script do nosso indicador. Clicamos em adicionar ao gráfico e perceba que o nosso indicador já foi plotado. E a partir daqui, nós conseguimos não só analisar o que o indicador está nos mostrando, como também analisar os candles do gráfico diário. E eu quero sim trazer uma análise alternativa aqui para você, onde nós vamos fazer boas previsões com base em nosso gráfico. Mas antes de eu começar a te explicar como você utiliza esse indicador da melhor forma possível, eu quero que você perceba esses lucros na minha tela. Lucro de 600%, 900%, 700% e até um lucro de 10.500%. E todos esses lucros que estão aparecendo na sua tela são lucros dos meus alunos da mentoria. E se você não sabe do que eu estou falando, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer a minha mentoria Setups Multiplicadores, onde aqui o foco é operar dentro dos mercados futuros arriscando pouco e mesmo assim pegando os lucros altos como esses que eu acabei de mostrar para você. Então, se você está meio cabisbaixo com o mercado que sim, estamos passando por um ciclo de baixa e precisa alavancar urgentemente o seu saldo, clica no link da mentoria e abaixo desse link eu ainda vou deixar um cupom com 15% de desconto para que você comece a lucrar a partir de hoje no mercado cripto pagando o menor preço possível. E recados dados, podemos voltar para o nosso conteúdo. E aqui, trader de sucesso, o primeiro ponto que você precisa entender para compreender de forma correta esse indicador é justamente o que é este número que aparece tanto aqui quanto o nosso número atual. E como você pode ver, esse número influencia totalmente a estratégia e a previsão de alvos do próximo ciclo de alta. E esse número nada mais é do que o
o número Mayer Multiple. Então, o que esse número basicamente vai nos dizer é se o preço do Bitcoin está em um valor justo para nós comprarmos, está em um valor muito mais alto ou está em um valor muito menor, ou seja, se está barato. E esse número 1, ele é representado por essa linha que você está vendo na minha tela. Então, em outras palavras, se o número do nosso Mayer estiver abaixo de 0, quer dizer que o Bitcoin está barato. E quanto mais esse número está abaixo, mais barato o Bitcoin está. Agora, quando esse número está acima do número 1, quer dizer que o Bitcoin já está ficando caro. Ou seja, neste caso, ele está valendo 1,84 vezes o valor que ele deveria custar. Ou seja, está quase o dobro do preço que o mercado aceitaria pagar em uma condição normal. Hoje, por exemplo, o nosso Mayer está apontando um número de 0,78, ou seja, ele está próximo da igualdade de 1 para 1, porém ainda está um pouco abaixo. Então, com a explicação desse número em mente, podemos ver que o número do nosso Mayer múltiplo, ele anda entre o nosso gráfico, mostrando para nós exatamente as faixas de preço em que o Bitcoin está barato quando o preço está abaixo dessa linha, ou quando o Bitcoin está mais caro quando o preço fica acima da nossa linha Mayer. Um outro detalhe bem importante é que nós temos um histórico de medição, e esse histórico é dado por essas cores que você está vendo ao fundo do meu gráfico. E a leitura correta que você deve fazer dessas cores é da seguinte maneira: quando o Bitcoin está essa cor verde mais escura em que eu estou mostrando aqui no meu gráfico, é hora de aguardar. Essa cor indica que o Bitcoin está barato, porém não é aquela compra certeira que você vai fazer e ver o seu dinheiro se valorizar durante o tempo. E aqui vem uma dica bem importante: existe apenas um momento em que sim, é uma compra boa dentro dessa região de verde mais forte, que é quando o indicador do nosso Mayer se aproxima de 0,61. Perceba que mesmo nessa faixa em verde escuro, nós tivemos exatamente este candle em que o indicador nos apontou uma boa compra. E se nós aproximarmos o nosso gráfico e colocarmos uma faixa, perceba que se formou um suporte no nosso gráfico. Ou seja, aqui as instituições também identificaram uma região de compra barata e os compradores estão defendendo essa posição. E por isso que você está vendo o Bitcoin lateral nos últimos dias. Porém, dentro desse indicador, nós temos outras cores que temos que levar em consideração. Um outro exemplo é essa cor com verde mais claro. E essa cor sempre vai identificar os melhores pontos de compra dentro dos 4 anos de ciclo de baixa. Então, se eu minimizar o gráfico e colocar linhas de suporte em todas essas faixas em que o nosso indicador deu um sinal da melhor compra do ciclo, perceba que de fato ele nunca errou as melhores compras, em que sim ele identificou os fundos de mercado em todos os ciclos de baixa. Agora, em relação a essa cor cinza que você está vendo, isso vai representar um mercado neutro. Já a cor em amarelo que você está vendo representa um aviso para que você comece a concretizar os seus lucros. E aqui na parte da cor vermelha nós temos tanto a cor vermelha mais clara, que nos diz que o preço está ficando caro demais para mantermos em nossa carteira, e essa cor mais escura é o seu alerta máximo. É aqui que você obrigatoriamente vai vender os seus bitcoins ou enfrentar uma possível desvalorização de 50% do seu capital. Porém, como eu expliquei para você, esse indicador nos apresenta essa tabela aqui em cima, e aqui eu voltei o gráfico justamente nesta bandeira de compra que ocorreu há 2 meses atrás. E perceba que a nossa estratégia, dado pelo nosso indicador, vem com uma sinalização de ótimo preço de compra.
Agora, quando nós voltamos a essa indicação amarela, perceba que a estratégia sinalizada é começar a realizar o nosso lucro. Já em relação a essa faixa vermelha, a estratégia indicada é realizar 50% do nosso lucro. E quando temos esse vermelho mais escuro no nosso gráfico, ele basicamente liga todos os alertas e diz para realizarmos 100% dos nossos bitcoins, ou seja, o preço está mais de 2 vezes aquilo que deveria custar e se torna arriscado ficar com um ativo em que a maioria do mercado está prestes a vender. Afinal, você quer vender sempre no topo e não no fundo. E agora que você já aprendeu detalhadamente como esse indicador funciona e como fazer as melhores leituras, eu quero te apresentar uma coincidência bastante interessante. Perceba que se nós traçarmos uma linha do halving de 2016 até o topo histórico de 2017 e nós duplicarmos essa linha e projetarmos aqui no halving de 2019, o grande topo de 2021 bate exatamente com a projeção de dias do halving do ciclo de 2016. E aqui você já deve estar achando loucura, porém se eu faço a mesma coisa com o halving de 2024, nós também temos esse exato padrão, onde o topo se deu na exata projeção de todos os ciclos anteriores. E aqui, trader de sucesso, pode ser uma baita coincidência do nosso gráfico, mas, pela minha experiência, quando uma coincidência acontece mais de 2 vezes, isso se torna um padrão histórico, e é nisso que nós precisamos nos agarrar. Agora, se o Bitcoin seguir o exato mesmo padrão, nós conseguimos ter uma ideia de quando será o próximo grande topo. E essa informação é uma informação extremamente relevante. Uma outra coincidência que esse indicador nos aponta em relação aos fundos anteriores. Então, pegando uma linha do halving até este fundo aqui de 2016, duplicando ela e jogando aqui para o halving de 2020, perceba que nós temos quase uma precisão deste fundo. E se nós fizermos a mesma coisa com o nosso ciclo atual, o fundo deve se dar mais ou menos nessa região aqui. E apesar disso parecer um simples traço no gráfico que tem padrões repetidos nos últimos 10 anos, essa é uma simplificação da leitura de contagens de dia entre os halvings e os topos e fundos históricos. Ou seja, é uma análise bem assertiva e um detalhe a mais que eu quis te mostrar nesse vídeo, porém de uma forma simplificada. E é claro, trader de sucesso, que como eu prometi para você no começo do nosso vídeo, você consegue baixar o script deste indicador totalmente de graça lá no nosso grupo aberto do Telegram, que o link vai estar aqui na descrição. Então baixe esse indicador, plote no gráfico da Bitstamp como eu ensinei para você e comece a fazer essas marcações e deixar as previsões tanto de próximo fundo quanto de próximo topo. Quando o preço passar por essas zonas, você vai lembrar desse vídeo e vai estar muito feliz por ter comprado no menor preço possível e concretizando o seu lucro no ponto mais alto do gráfico, colocando um bom lucro no seu bolso. E é claro que eu peço seu like nesse vídeo, pois esse foi um dos indicadores mais caros que eu comprei e disponibilizei aqui no canal, além, claro, de você ajudar na divulgação do meu trabalho. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e, como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.